Aqui nessa parte do curso nós vamos relacionar então a promessa, o compromisso e o contrato. Lembrando que a ordem de importância ela vai daqui para cá. Esse é um contrato chamado definitivo. Esse pode ser o preliminar ou não, né? Se ele for registrado, ele pode ser considerado como contrato oficial. E esse aqui é um contrato preliminar que pode caber o arrependimento. Esse aqui não cabe arrependimento e nem esse cabe arrependimento, tá, pessoal? Então, ó, arrependimento, não arrependimento, que é a irretratabilidade e a revogabilidade, que fala que não pode as partes desistirem do negócio e não pode haver resilição unilateral. Vamos ver o que é resilição. Vamos fazer uma pergunta, fazer uma pesquisa resilição, para a gente saber o que é resilição. Resilição, um dos meios de extinção do contrato através do acordo entre as partes. Então, ó, não pode ter desistência e não pode ter resilição, que é os dois quererem, né, desfazer desse negócio. Por quê? Porque vai afetar a imobiliária, vai afetar os negociadores e tal. E aí você não pode simplesmente fazer isso aqui. Aqui pode, aqui já não pode. Beleza? As duas partes eu tenho promitente, vendedor e promitente, que é o vendedor, e promissário, que é o comprador. Aqui compromitente e compromissário. E aqui eu tenho comprador e vendedor no contrato, tá, pessoal? Beleza. Promessa de compra e venda não altera a situação da coisa, né? O compromisso de compra e venda pode ser registrado na matrícula, então passará a existir o direito real de aquisição. Já a promessa de compra e venda não é passível de criar tal direito. Então, esse documento não cria esse direito, tá? Aqui na promessa, você cria a obrigação de comprar e vender a coisa de acordo com o preço, prazo e demais condições estabelecidas. Aqui você também faz isso, só que aqui você não pode desistir, aqui você pode. Normalmente utilizado para formalizar uma negociação que está sendo feita assegurando a opção de compra, enquanto assegura unidade, discute os ajustes de documentos, valores e processos. Pode ser um documento que pode haver a desistência de ambas as partes. Ele não tem um efeito muito jurídico. Seu registro não garante a compra e a venda do imóvel. O próximo passo é o contrato de compra e venda. Beleza? Aqui no compromisso, que é o segundo, né? Você pode registrar, é importante que registra, tá? Você pode utilizar também ele aqui e segura no preço e também espera que o vendedor quitar alguma dívida do imóvel, resolver alguma questão burocrática do documento. Beleza? Aqui já garante para você, tá? Se ele não for registrado, você pode passar para o contrato de compra e venda para registrar ele, tá? O contrato de compra e venda ele é definitivo. Tá? Ele registra um documento que garante a propriedade, ó, ele garante a propriedade, ele é feito para isso, para garantir a propriedade, tá? Ele deve ser registrado na escritura e no registro, e lá na matrícula, tá? Ele tem características de ser bilateral, ambos têm obrigações, oneroso, ambos oferem sacrifícios patrimoniais, ambos vão gastar. Tanto o vendedor quanto o comprador. Ele é comutativo, certo e seguro, né? Ele é aleatório, pode ser ou não contar com a colheita. Então, às vezes, uma propriedade de soja, por exemplo, você tem que ver se ele pode ou não contar com a colheita, a próxima safra, dentro do negócio. Ele é consensual, as partes têm que estar de acordo, né? Ele é solene quando a lei que exige, por exemplo, que a escritura pública. Ele é um documento que pode ser registrado, então ele é um documento solene. Esses dois não são solenes, esse é se registrar, esse não é solene, tá? Mas ele vai ser solene realmente se ele for uma escritura pública, então só ele é solene, esse não é, ele não pode ser registrado em escritura pública. Beleza? O que mais? Ele pode ser registrado na matrícula. O que mais? Coisa e objeto, né? Aí vem as partes dele, a coisa, o objeto, o crédito, né? O vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço, o consentimento, que é o acordo, né? O vendedor deve entregar a coisa e os acessórios. Em regra, a tradição tem que ser objetivo real, a tradição tem que ser objetivo, efetivo e real,
podendo ser simbólica, né? A entrega das chaves do carro. Deve garantir a qualidade e o bom funcionamento da coisa, né? E tem várias outras coisas aqui que vocês vão ver. Normalmente esse contrato é feito com advogado, tá, pessoal? Tá? Você pode ter o modelo, a gente vai passar os modelos, mas é bom aqui você ter um acompanhamento jurídico, né? Tomara que a sua empresa ou você tenha algum parceiro aí que possa fazer esse acompanhamento jurídico e que seja responsável também por esse documento. Tá? E tem a parte do comprador, tá? E além dos dados básicos de cada parte da negociação, nome, nacionalidade, exige aí as características do imóvel, incluindo os valores, metragem e localização. Bom, aí no contrato vai ser o documento completo, né? Tudo que você vem trazendo das informações do imóvel nos outros contratos, na proposta, na ficha de visita, tudo lá vai combinar aqui no contrato de compra e venda para você fechar, beleza? E para terminar isso aí, então vamos dizer lá que o seu cliente comprou a fazenda e agora ele vai passar pelo processo de escrituração. Agora sim, é o documento essencial para garantir o direito sobre determinado imóvel. Ele está previsto no artigo 108 do Código Civil, que afirma que é um instrumento essencial para a validade do negócio jurídico que visa a transferência de titularidade. Quando você pega a escritura de um imóvel, lá ele não tem todas as informações que você precisa sobre a história, por exemplo, do imóvel. Ele vai ter lá um título, é como se fosse um certificado falando, olha, você, o fulano é o dono do imóvel tal, papapá, que ele pagou tanto do imóvel, isso aí está lá na escritura. Tá? A data certinho que ele fez, tá? Na escritura pode vir um número da matrícula, inclusive quando você estiver captando o imóvel, você pode pedir para o cliente se ele tem escritura, por quê? Porque a escritura pode vir o número da matrícula que você vai precisar para fazer as pesquisas e fazer a pré-análise do imóvel, tá? Mas ele não é um documento assim que você usa muito para a parte de busca, né, tal. A escritura é um documento que o cara tem que guardar lá, que é o título do imóvel que ele tem. E o registro do imóvel, né, que trata-se de um documento público elaborado no cartório de imóvel com o objetivo de consolidar efetivamente a transferência do bem ao comprador, que a partir de então passa a ser o proprietário responsável do mesmo e ao final do registro deverá o mesmo solicitar a cópia da certidão de teor da matrícula, de inteiro teor da matrícula, o qual declara o histórico completo daquele bem, incluindo os proprietários anteriores. Então, quando você registrar a fazenda, ou o cliente registrar a fazenda dele lá, o novo cliente, o novo comprador, ele vai ter que fazer o registro do imóvel para que lá na matrícula, quando você puxar a matrícula, se for vender de novo esse imóvel, esteja constado lá o nome dele, quando ele comprou, a história dos compradores, quem foi o primeiro, quem foi o segundo, quando foi registrado esse imóvel, toda essa história você vai ter lá na matrícula, que nada mais que a certidão de matrícula atualizada que você tira ou a certidão de inteiro teor da matrícula. Certo, pessoal? Tá? Então, todo esse procedimento você vai fazer para você finalizar a compra ou a venda, né, de uma fazenda. Beleza? Então nós vimos aqui contrato de promessa de compra e venda, compromisso de compra e venda, contrato de compra e venda, que são os contratos utilizados na parte 2 da negociação. Lembrando que a parte 1 foi a parte de proposta, contraproposta, aceite de proposta, né? E a parte 2, a parte de contratos, que também você vai precisar de fazer negociação, você vai precisar de apoio jurídico aqui, de documentos. Muito bem, pensando em vocês, eu vou dispor para vocês modelos de contratos, de promessa de compra e venda, tá? Aqui está um modelo para vocês, que eu vou abrir aqui agora, para vocês darem uma olhada, tá? Aqui vocês só mudam os dados do cliente, tá? Mas aqui está um exemplo de promessa de compra e venda, tá? Nesse contrato aqui de promessa, é um contrato que você vai ter aqui uma situação que a compradora, a vendedora precisa quitar o imóvel, e a vendedora precisa quitar o imóvel e a compradora está oferecendo a condição de pagamento, tal, e está dando um sinal, uma entrada para que a vendedora pague a conta dela, tá? Então ela está fazendo isso aqui. Fez isso aqui, precisou registrar isso aqui? Não, isso aqui
foi feito de gaveta, foi feito um acordo entre as partes mandado por e-mail e assinado. Beleza? Então é isso, tá? Um outro modelo que eu posso mostrar para vocês é o modelo de compromisso de compra e venda, que ele mostra aqui já um outro contrato, né? Que ele foi feito aqui de compra de um imóvel, né? Que ele precisa ser quitado também. Ele tinha um financiamento e ele precisava ser quitado com o sinal, com arras ou sem o arras. Tá? O arras é o sinal ou a entrada para poder quitar alguma dívida. Então, em caso de fazendas, vocês vão ter lá, ver se o cliente às vezes tem alguma dívida, ele vai ter que quitar, você vai ter que fazer um contrato desse. Beleza? E aqui mais um modelo que eu deixei para vocês, que é um modelo de contrato de compra e venda, que vocês podem usar também, mudando os títulos, né? E tem quase todas ali as cláusulas. Lembrando que tem cláusula de desistência, multa, né? Se caso o cliente desista, né? Porque não pode desistir. Então, a partir do momento dos contratos que você não pode retratar, você não pode mudar, não pode desistir e assim por diante, aí você pode colocar cláusulas de desistência de multas, né? Beleza? E aí você se assegura cada vez mais, porque se ele chega a desistir por algum outro motivo, você tem como recorrer isso na justiça e tentar receber pelos teus serviços que você vem fazendo até agora aqui. Beleza, pessoal? Então esses são os contratos e agora a gente vai ver um pouquinho do pós-venda. Beleza? Vamos lá. Bom, vamos falar agora do Faz-me Rir, né? Que é a comissão. Quanto que a gente recebe a comissão? Normalmente a comissão ela é paga quando você tem ali a assinatura do contrato. Assinou o contrato, você tem pelo menos parte da comissão. Depende do acordo que você fez, né? Tem negociações que você recebe a comissão de acordo com as parcelas da fazenda, tá? Eu não recomendo, né? Porque tudo pode acontecer, você fica responsabilizado durante todo esse tempo, né, de 3, 4 anos aí, recebendo esse dinheiro em partes, né? Mas o ideal é você receber a comissão ali no começo, né? Aconteceu a negociação, assinou o contrato, pagou o cliente vendedor, ele recebeu, ele já tem que te pagar a comissão, tá? Então normalmente é na assinatura do contrato, beleza? Os bons corretores vão manter esse atendimento mesmo após esse evento, né? É isso aí, registrou ali o contrato, você ainda continua o atendimento, tá, pessoal? A escritura pública, normalmente ela é feita depois de quitado o imóvel, ele vai passar o título, né, do imóvel para o novo cliente, tá? Ela é feita ali, lavrada lavrada ao ofício de registro de imóveis, né, competente e tal, e aí você consegue fazer isso aí. Documentação, impostos e taxas e emolumentos. É importante aí você ver para o cliente, né, quais são os impostos que ele vai pagar certinho. Normalmente ali antes da assinatura do contrato ele já tem esses impostos, em média 5%, né, que ele vai ter que pagar de impostos, que seriam os DOCs, né, para tirar os DOCs dessa nova propriedade, o comprador e o vendedor vai pagar o imposto de renda, vai pagar a comissão e vai pagar pela diferença, né, do valor acertado. Vamos dizer que ele pediu 100, foi acertado em 90, esse desconto também fica por conta do vendedor tirar do bolso dele. Tá? O acompanhamento, para finalizar, o corretor ainda deve acompanhar os clientes um longo tempo, né, até haver ali definitivo a transferência, tal. Lembrando que aqui você já está fazendo o seu pós-venda também, tá, pessoal? Aqui que você faz o pós-venda. Então isso aqui faz tudo parte do pós-venda já. Você está atendendo o cliente, já vai vendo se ele tem algum amigo que precisa de fazenda, ou se tem alguma fazenda à venda, né? E você vai fazendo amizades aqui para que ele indique você para novas fazendas, tá? O processo de venda não é um processo simples, ele exige energia, precisão, experiência de mercado, rede de relacionamento, um bom investimento em marketing, conhecimento em venda, negociação, conhecimento jurídico, legislação, autoridade, conhecimento em forma de divulgação, atendimento ao cliente, experiência do usuário,
Tá? Então, o corretor de fazenda, o vendedor de fazenda, ele tem que ter toda essa expertise aqui e ir desenvolvendo a partir do tempo. Tá? Seguindo o passo a passo das etapas de venda, com certeza ali você tem uma orientação melhor também com o seu comprador, né? O diferencial é focar em determinados nichos de fazenda, tá? Não adianta você pegar chácara, fazenda pequena, fazenda grande, é besteira. Foca em nicho de fazenda, foca em poucas fazendas, 2, 3, 4 fazendas para você trabalhar, mas tira os documentos, tira as matrículas, estuda elas, vai lá visitar as fazendas pessoalmente, que quando o cliente perguntar, você sabe da fazenda. Tá? Faz o material de drone dela, faz o material de divulgação, faz tudo que você precisa, tá? E foco nessas fazendas que você está trabalhando. Então, nicha mesmo, não fica trabalhando um monte de propriedade, que se você está trabalhando um monte de propriedade, você não está dando o cuidado que elas merecem. Tá? Entenda o seu cliente, né? O que o seu cliente busca. O primeiro passo, né, para pensar em vender uma fazenda é descobrir o que as pessoas estão dispostas a investir, que tipo de propriedade realmente elas desejam, né? No caso ali da busca do cliente. Beleza? Bom, vamos falar agora um pouquinho de pós-venda. Vem comigo aqui na pós-venda, como que nós vamos fazer a pós-venda do nosso cliente. Beleza? Vamos ver os cuidados que a gente tem que ter na hora da gente fazer novos negócios. Agora vamos falar de novos negócios, porque esse aqui já está concluído. Dinheiro no bolso. Beleza? Vamos lá, vamos ver o que a gente tem que fazer. Vamos lá?